Glória a Deus, louvado seja Deus. Só da igreja, uma palavra do Senhor Jesus. Amém. A palavra que o Senhor me deu está no livro de Atos. Mais uma noite de domingo que o Senhor nos permitiu estar aqui na sua presença. Mais uma noite de domingo que o Senhor nos deu tanto livramento, tantas bênçãos. Nós devemos agradecer Ele com a nossa voz, com o nosso coração. Nós devemos agradecer Ele por tantos milagres, por tantas coisas que Ele tem feito. E muitas vezes nós crucificamos o Senhor por não agradecer por um dia que Ele nos permitiu acordar, passear, almoçar, ficar com a família. E muitas vezes nós dizemos: Senhor, por que isso ou por que aquilo? Porque, Senhor, tal situação aconteceu ou porque tal situação deixou de acontecer. E nós deixamos de se perguntar a Deus: para quê? Porque para Deus tudo tem um propósito. Nós não conseguimos entender e nem ver a olho nu. Só conseguimos ver as coisas ruins que acontecem, mas não conseguimos agradecer e ver as coisas boas que o Senhor tantas vezes nos deu. A palavra está em Atos, capítulo 9. Louvado seja Deus. Eu estava em outro lugar, mas Deus abriu o vovô e falou: vai para outro. Então é como Deus quer, não como eu quero. Louvado seja Deus. É uma palavra já conhecida, mas em toda palavra mesmo conhecida, Deus sempre tem algo para falar. Atos, capítulo 9. Amém? Que diz assim, o meu texto, o meu título diz assim: a conversão de Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram de Jerusalém, mulheres que eram do caminho, e ele pudesse trazer os presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse ao Senhor: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti chutar contra os aviões. Amém? Somente aí. Louvado seja Deus. Pode se sentar. Nós sabemos que Deus, para tudo, Ele tem um propósito. Deus, Ele não faz nada para que possa nos prejudicar. Deus, Ele não faz nada para que tire a nossa paz. Deus não faz nada para nos humilhar. Deus não faz nada para que nós passássemos a mendigar pão, a pedir favor, a viver de lugar em lugar como estranhos de favores. Mas para tudo o Senhor faz alguma coisa, porque tem um objetivo, um plano para nossas vidas. Por mais que inicialmente nós não entendemos o porquê ou para que tais situações acontecem, é sempre o Senhor dando um sinal e falando alguma coisa, ou para que tal situação está acontecendo. Por que uma porta de emprego se fechou? Por que aconteceu um divórcio? Por que um filho saiu de casa? Por que vizinhos ligam o som alto todo final de semana? Por que a família se levanta contra a gente? Isso é sempre Deus querendo falar alguma coisa. E nós deixamos de ouvir a voz de Deus para se concentrar nas coisas ruins que acontecem, para se concentrar nas piores situações possíveis, achando que dali não tem mais solução. Quando Moisés ele saiu do deserto fugindo para não ser morto, ele achou que a melhor situação naquele momento era fugir, porque ele ia ser morto. Mas imagine aquele povo de Israel, aquele povo todo dia morrendo um pouquinho, todo dia apanhando um pouquinho, todo dia
comida deles era o mínimo que eles pudessem separar para eles. A comida era o mínimo que eles pudessem separar para comer. A água é o que sobrava. E Moisés achou que aquilo, fugindo, era o suficiente. Mas Deus, para tudo, tem um propósito, tem um para quê a sua situação. Mas aí chega um tempo que aquele povo já está apanhando, já morreu muitas pessoas já foram colocadas em cárceres, pessoas morreram até de fome, até por causa do calor que acontecia naquele tempo. Então Moisés já tinha se esquecido que ele morou no Egito, foi tratado como príncipe, que ele nasceu de um povo hebreu que é escravo. Ele se esqueceu que ele saiu fugindo porque ele matou um soldado egípcio para salvar um hebreu. Ele se esqueceu disso tudo. E ele se focava que agora ele tinha uma esposa, ele tinha filhos, e ele cuidava de ovelhas. Ele havia se esquecido da pior parte, porque era cômodo para ele estar num lugar onde ele já tinha comida, tinha um leito, uma cama, tinha um abrigo, ninguém me incomodava, era cômodo. Mas aquele povo que estava lá atrás, no Egito, passando por necessidade, apanhando, sofrendo, ele já não se lembrava mais. Mas aí chega um dia que alguém fala: olha, vamos tomar atitude, estamos cansados disso. Vamos tomar uma atitude para ver se Deus nos ouve, porque realmente Deus tinha fechado seus ouvidos para o povo, porque Deus não queria fechar o ouvido do seu povo, mas porque o povo não clamava mais a Deus, porque o povo não queria mais saber de Deus. O povo via a pior situação possível e dizia: a culpa disso é de um Deus vivo que tudo conhece, nos trouxe aqui para servir como escravo. Ou seja, as piores situações nós colocamos a culpa em Deus, sendo que Deus não tem culpa das coisas ruins que acontecem na nossa vida, mas as coisas ruins que acontecem é culpa nossa, porque esquecemos de adorar e agradecer a Deus e perguntar qual o plano e o propósito que Ele tem na nossa vida. Alguém disse: vamos clamar a esse Deus para ver se Ele ouve o nosso clamor e traz um libertador, alguém que nos resgate desse lugar de solidão, de perseguição, de morte, aonde nós somos escravos. Antes um povo livre, agora é totalmente escravo de um povo aonde eles foram simplesmente passar o tempo onde eles foram chamados para ser acolhido através do seu servo José. Um homem que foi lá peregrinar, que foi vendido como escravo. Um homem que foi vendido, chegou lá e dominou aquela terra por causa dos propósitos que Deus tinha na vida dele e por causa da sinceridade e comunhão que ele tinha com Deus. O próprio faraó daquela época disse: traz a sua família para viver aqui. Mas aí quando José morre, o povo se esquece que tinha um Deus que fez tudo por eles e que mesmo no tempo de seca levou o povo para um lugar que ainda tinha comida e água e tinha abrigo. E aí aquele faraó morre. Os filhos que vêm esquecem da promessa que aquele faraó que o pai dele tinha feito para José e para a sua família, e escraviza o povo porque viu o povo crescer. Se você crescer em oração, em perseverança, você vai ser perseguido sim, você vai ser humilhado sim, você vai ser maltratado sim, você vai ser tido como as piores pessoas da sua casa, da sua família, do seu emprego. Você não vai prestar para as pessoas que estão do seu lado, porque você está crescendo, você está perseverando em oração, em adoração. Mas você quer ser esquecido por essas pessoas? Pare de orar, pare de clamar, pare de buscar, saia da igreja, saia desse tempo e fala: nunca mais eu volto. Se você não quer compromisso com Deus e não quer que essas coisas aconteçam na sua vida, pega a sua Bíblia, coloca lá de canto e sai da igreja. Mas se você quer algo bom na sua vida e você tem um objetivo que é morar no céu, então continue aqui. Vem aqui todo domingo, e ore e clame. Levanta a sua voz para Deus que tudo pode e dá o seu melhor. Mas tenha em mente que você vai ser lembrado pelos seus inimigos. Tenha em mente que você vai ser lembrado por aqueles que querem te derrubar. Tenha em mente que você vai ser lembrado por pessoas dentro do seu emprego que nunca te viu, mas vai passar pela primeira vez na sua frente e vai dizer: eu não gosto desse homem, eu não gosto dessa mulher. Tenha certeza disso, que vai vir inimigos até de terras
estranhas vão lá te derrubar por causa do propósito que você fez com Deus. Quando Moisés está bem acomodado, bem bonito, não lembra mais do seu povo, a ovelha se perde, ele vai atrás, e indo atrás ele observa que tem uma sarça ardente, ele acha estranho, como é que pode uma sarça desse tamanho, no deserto, pegar fogo e não se consumir? Ele quer se aproximar, ele quer ver o que tem, o que acontece. Aí quando ele vai se aproximando, há uma voz que diz: ei Moisés, para, fica onde você está, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. Ei, você quer se aproximar de Deus? Quer se aproximar de Deus e ver os milagres? Coloca o seu joelho no chão, clama a Deus e diz: Deus, me mostra o propósito que o Senhor quer na minha vida, me mostra o que o Senhor realmente quer que eu faça, porque eu quero ser um adorador de verdade. Você quer um compromisso e ouvir a voz de Deus? Faça o que é certo e o que é reto diante dos olhos do Senhor. Pega o livro de Deuteronômio e olha as bênçãos que o Senhor tem para você, as bênçãos que Ele prometeu na sua vida, se você fizer o que é bom e o que é reto. Mas também observe o seguinte, que depois das bênçãos vem as maldições. Você conhecendo a palavra de Deus e fazendo tudo o que é errado, tudo que desagrada a Deus, essas maldições virão à sua vida. Em nenhum momento, quando Jesus ele reduz os 10 mandamentos para alguns pequenos mandamentos, ele jamais reduz as maldições. As maldições eles vão continuar. Se você chegar e falar: não quero mais compromisso com Deus, eu estou largando tudo agora, porque a facilidade do mundo é muito mais fácil. Eu posso sair daqui no domingo e ir para um bar tomar cerveja, eu posso sair daqui no domingo e ir para uma festa, eu posso ir para uma rave, para um salão, um forró, regular minha bunda até o chão da garrafinha. Eu posso ver aqueles homens suados, grandes e fortes. Você pode realmente fazer isso, mas no momento que você tomar essa decisão, tenha certeza de uma coisa: que Deus vai descer do alto do céu com a sua espada e vai cortar dentro da tua casa até a última folha ser tirada da árvore, e você vai conseguir sentir na pele o que é você ver um filho seu ficar doente. Você vai ver o que é um filho seu começar a vomitar do nada. Você vai ver o que é um filho seu ser maltratado pelas pessoas da sua família. Você vai ver o que é um filho seu ser maltratado dentro da escola. Mas por quê? Porque ele é bom, porque ele é ruim? Não, porque você se afastou da presença do Senhor e a espada de Deus começou a tocar em você. Não está conseguindo ver e perceber o que o Senhor está dizendo. Deus fala com Moisés, ele vai até o Egito e retorna, cumpre-se a obra de Deus naquele lugar, ele resgata o povo. Passado todos esses anos, aí vem Jesus sobre a terra, começa o seu ministério, começa a falar das coisas boas, começa a falar de um reino celestial. E Jesus disse: eu vim, não vim para os gentios daqui, eu não vim para as pessoas que conhecem a palavra, mas eu vim para aqueles que não conhecem, eu vim para aqueles que nunca ouviram falar de mim. Eu vim para que a obra de Deus que está escrito em Isaías se cumpra aqui nessa terra. E Jesus cumpre o ministério dele. Ele é perseguido, ele sai de lugares, ele tem que sair de certos lugares porque as pessoas querem matar, mas não chega a hora, e ele se retira. Ele passa por uma árvore, ele quer fruto, mas não é tempo. Mas é assim, você tem que dar fruto em tempo e fora de tempo. Ou seja, em todo qualquer lugar que você for, a palavra tem que ser falada, tem que ser ministrada, nem que seja um pouquinho para quem não quer ouvir dizer ele. Deus é muito maior do que esse Deus que você serve. Deus tem um propósito na sua vida e na minha vida. Deus pode realizar sonhos, Deus pode tirar a tristeza do coração, Deus pode tirar a mágoa do coração, Deus pode transformar seus pensamentos, Deus pode ampliar as suas tendas, Deus pode fazer coisas que você nunca viu acontecer dentro da sua casa e na sua vida. Deus pode transformar familiares que te humilharam, familiares que nunca falaram com você. Você pode ver essas pessoas vindo na sua casa te tratando como se fossem as melhores pessoas do mundo. Você pode ver pessoas que irão se chegar até ti com presentes que você nunca jamais pensou em ganhar, porque Deus ele é maravilhoso.
Jesus é crucificado, ele volta para o céu. Depois de certo tempo vem Saulo e começa a perseguir os cristãos. Ele pega Estevão e o leva para a corte, apedreja Estevão e ele morre. Saulo pega as suas vestes como se fosse um brinde, como se fosse um prêmio que você pega em cassino, como se você pega em bingo, como se você recebe um sorteio. Ele pega as vestes de Estevão mesmo, ensanguentado, ele pega como prova de que ele matou mais um cristão. Ei, não tenha medo das palavras que são lançadas contra você. Às vezes até dentro da igreja nós pegamos palavras e absorvemos palavras que não é para serem absorvidas e colocamos no coração e deixamos de buscar a Deus, de servir a Deus por causa de palavras que são ditas, se afastando da presença de Deus, e aí as consequências vão vir. Mas nós devemos pegar as coisas boas que vêm do altar ou de qualquer irmão dentro da igreja e absorver essas coisas boas e ver que Deus está presente em todos os lugares, em todos os tempos. Saulo pega aquelas vestes ensanguentadas e ele fala: mais um que eu consegui matar, mais um cristão que eu consegui apedrejar, mais um seguidor de Jesus que eu consegui tirar da face da terra. E aí você pode até dizer que é um servo, uma serva do Senhor, e por você dizer isso, as pessoas podem até te humilhar e dizer: para que você quer saber desse Deus? Você está ganhando o que dentro da igreja? Você está ganhando o que perdendo seu tempo, saindo de casa nesse frio, no calor, na chuva, e buscar um Deus que você sequer ouviu a voz dele? Deus fala com você até em pensamentos. Às vezes você pode ouvir o seu pensamento falando alguma coisa e você diz: eu estou louco, mas é a própria voz de Deus falando com você o que Ele quer, te livrando do mal, dizendo: não pegue esse caminho, não sai nesse horário, atrasa mais um pouquinho, ei, deixa passar o próximo ônibus. E isso tudo é Deus falando com você na sua voz, essas vozes, e Deus não pode ser ignorado. Saulo pega ali o seu brinde, ele vai até o governador e fala: ei, me dá uma carta, porque eu quero ir até Damasco e perseguir o restante de cristãos que tem, qualquer um que sirva a Jesus. Eu quero perseguir, eu quero amarrar, eu quero matar os que tentarem fugir. Aquele homem, aquele governador que dá as cartas, dá um sorriso e diz: vai, faça isso, porque quem não serve a Deus tem o prazer de ver um homem ou uma mulher sair da igreja. Às vezes homens e mulheres que estão no mundo, eles olham dentro da igreja e dizem: o pessoal está perdendo tempo, eu não sei porque que eles falam tão alto, eu não sei porque eles gritam tão alto, eu não sei porque eles clamam esse Deus, sendo que nós olhamos para dentro da igreja, a igreja é vazia. Eu não sei porque eles olham dentro da igreja e dizem: esse povo está perdendo tempo enquanto eu estou aqui de carro, comendo pão e melhor, esse povo vai passando necessidade. Ei, saiba que o seu maior alimento é o alimento espiritual que vem do trono de Deus. A maior água é aquela que sai da fonte viva de Jesus, porque foi isso que Ele deixou para a gente. A maior riqueza que você tem, a maior dádiva que você tem e que eles não têm, é o plano, o objetivo, a certeza de que se você continuar no lugar certo, no caminho certo, você batido nessa terra, você irá participar do banquete celestial e juntamente com Jesus, como Ele fez a promessa, iremos julgar as nações, aqueles que não serviram a Deus. Tenha certeza disso, porque as pessoas que estão lá fora, eles podem até sorrir por causa da bebida, eles podem até sorrir porque eles estão numa festa, eles podem até sorrir por causa de momento, mas depois que acaba essa euforia, que o álcool abaixa, que eles estão de novo em suas camas, começa a vir os mesmos pensamentos tristes, a mesma depressão, a mesma solidão, a mesma tristeza de antes. Mas você não, você sai de casa triste, você vem para este lugar, para esse tempo, e você olha, Deus é bom e Deus fala com você, na palavra, no louvor, Deus fala com você, você sai daqui cheio, revigorado, você chega em casa sorrindo, sem ter motivo para sorrir, você sorri, você deita alegre, dorme alegre, levanta alegre, porque o Senhor está contigo em todo o tempo. Então essa é a certeza que você tem, e o pessoal daquele mundo não tem. Saulo está no caminho de Damasco, sorrindo, cuspindo fogo, dizendo: eu vou matar mais um monte, e os que eu não matar, eu vou prender, vou chicotear e matar aos poucos.
ele está com um sorriso no rosto. De repente o Senhor olha para ele e diz: ei, o seu tempo de perseguir os meus servos acabaram. É agora que eu vou fazer algo e você vai ver o que vai acontecer. E aí o Senhor Jesus abre aquela luz diante dele, ele cai do cavalo literalmente, ele fica cego, não consegue mais enxergar. E aí vem uma voz, ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Percebe-se que mesmo ele sendo um pagão, mesmo ele sendo um soldado, mesmo ele sendo um perseguidor dos cristãos, ele ouve aquela voz e diz: Senhor, és tu. Ei, aonde as pessoas desse mundo estiverem, eles vão saber que Deus, que o Senhor Jesus é na sua vida, por causa dos milagres que acontecem na sua vida. Porque sendo pagão não, um dia todos os joelhos se dobrarão e irão dizer: Senhor, Senhor, eis-me aqui. Mas aqueles que foram salvos serão salvos, aqueles que não buscaram a Deus, esses serão condenados. Então tenha certeza, não caia nas ideias que o mundo fala. Olha, não existe o inferno. O inferno é um lugar onde vai ter balada, onde vai ter muita mulher, onde vai ter muita festa. Tem pessoas que dizem: eu vou chegar no inferno batendo no diabo, fazendo um monte de festa. Tem pessoas que dizem: eu vou chegar no inferno e vou tomar o trono do diabo. Ei, mal sabe que se você descer para a sepultura e for para o inferno, você já vai chegar lá acorrentado, com a boca amarrada, você não vai conseguir dizer uma palavra, não sei. Ai, ui, Senhor, me dá mais uma chance. O Senhor vai dizer: eu já te dei uma chance, você não aproveitou. Se você pode aproveitar essa oportunidade hoje, aproveite essa oportunidade hoje. O Senhor ouviu o clamor de Saulo, ele rasgando aquela voz e dizendo: eu vou matar, e disse: não vai fazer mais nada. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: Senhor, és tu. Ei, você não vai mais perseguir, você não será mais um perseguidor do meu povo. De perseguidor você será ganhador de almas, você será perseguido. Saulo fica cego. Depois desse tempo, ele começa a ser perseguido pelos próprios cristãos. Ele se converte a Deus, ele se converte em oração para poder receber novamente a sua visão conforme Deus tinha dito. E às vezes nós temos visões nós temos olhos e não conseguimos enxergar. Nós enxergamos o que é material, o que é visível, o que é prazível para nós, aquilo que nós queremos ver, mas nós não conseguimos e não queremos muitas vezes enxergar além do que é material, mas sim o que é espiritual. Nós não conseguimos, sabe por quê? Porque nós não pedimos para Deus ampliar as nossas visões. Sabe por quê? Porque para Deus ampliar as visões é necessário ter coragem. É necessário chegar a Deus e dizer: Deus, abre a minha visão, porque eu quero enxergar, porque o que o Senhor tem para nos mostrar espiritualmente é muito terrível. Aleluia. Sabe o que é? Você está do lado de uma pessoa e de repente a pessoa começar a cuspir fogo e dizer palavras que você de maldição. Sabe o que é? Você ir para um lugar e todas as pessoas olharem torto para você e você dizer: mas ontem não estava assim e hoje já está assim. Porque o Senhor ampliou a sua visão e está mostrando como que a realidade é. O demônio começa a se manifestar do lado das pessoas, nas pessoas do seu lado, para mostrar que você não é escolhido. Às vezes o diabo ele usa o corpo das outras pessoas para dizer: eu te odeio, eu não gosto de você. Mas às vezes não é nem a pessoa dizendo, é o próprio inimigo falando através da boca daquela pessoa. Mas sabe por quê? Porque você está agradando a Deus e desagradando o diabo. Quando Saulo se converte em Deus, muda o seu nome para Paulo, ele começa a ser perseguido por aqueles cristãos. Mas aí você até se pergunta: por que os cristãos estão perseguindo a Saulo? Porque as pessoas sabiam que Saulo, e que se transformou em Paulo, estava ali para matar os cristãos, e talvez ele estivesse fazendo um teatro, fingindo que era cristão, para se infiltrar nos meios dos cristãos e ver aonde as pessoas estavam se reunindo. Porque depois da morte de Jesus, os cristãos começaram a se esconder, os cristãos começaram a fazer reuniões secretas, começaram a ir apenas aqueles que eram
Saulo fosse uma pessoa infiltrada através do ministério romano para poder pegar todos e levar cativo e matar. Ei, nós temos medo do que é diferente. Nós temos medo das pessoas que chegam aqui e do nada você está no último banco e de repente começa a vir para frente, começa a vir mais um pouco para frente, mais para frente, de repente já está aqui na frente. Sabe por quê? Porque nós não queremos dar o nosso lugar para essas pessoas. Achamos que o nosso lugar é cativo e nosso lugar não é cativo. O lugar aqui na frente é para todas as pessoas que querem compromisso e têm a autoridade de Deus, para as pessoas que não se acovardam e não têm medo de chegar e dizer: eu amo e quero servir esse Deus, independente de que vão falar e de como vão falar. Eu não tenho medo de chegar aqui na frente e dizer: olha, Deus é bom o tempo todo, e ler um versículo e começar a falar desse versículo e Deus começar a me usar. Não tenho medo. Sabe por quê? Porque medo, o maior medo é partir desse mundo e saber que lá no inferno é terrível. Sabe por que eu tenho medo? Porque eu já cheguei até a porta do inferno, eu vi o clamor daquelas almas que estavam lá, eu vi demônios chicoteando, eu vi as pessoas acorrentadas, eu vi os demônios cuspindo fogo, eu vi os demônios me observando e vindo na minha direção, mas o anjo que estava comigo me puxou naquele momento e disse: é para lá que tu vais, você não tomar conta. Então eu sei o que é morrer sem Cristo, eu sei o que é morrer sem salvação. Então eu falo com propriedade: não deixe de servir a Deus, não deixe de aceitar a Deus por causa de uma ou duas pessoas que disseram palavras para você, que chegaram e disseram: você não quer ir para a festa, mas quer ir para Deus. Vamos lá para aquela festa, vai ter a comida que você gosta, vai ter a bebida que você gosta, vai ter aquele forrozinho que você gosta. Ei, isso aí não faz mais parte da sua vida. Se você quer um compromisso com Deus, abandone essas coisas totalmente. Paulo, ele teve que abandonar a sua carreira, ele teve que abandonar as suas estrelas de soldado, ele teve que abandonar as suas regalias de soldado e ser perseguido pelos próprios soldados que antes serviam a ele. Sabe o que é um chefe soldado romano com autoridade sobre 50, 100, 200 pessoas, de repente ser perseguido por essas mesmas pessoas que chegaram a ele e pediam para ele permissão para isso, permissão para aquilo, pessoas que batiam continência para ele, agora estavam perseguindo ele. Muitas coisas ruins acontecem na nossa vida por falta de compromisso com Deus. Muitas coisas ruins acontecem porque nós queremos estar em dois lugares, um pé na igreja e outro pé no mundo. Nós viemos para a igreja, achamos que é o suficiente, mas nós esquecemos que vir para a igreja não é o suficiente, ele é apenas um passo daquilo que nós podemos fazer para Deus. Mas um compromisso sincero e fiel com Deus, dizendo: Senhor, eu quero abandonar todo o meu erro, abandonar todas as minhas práticas que eu tinha, tudo aquilo que não prestava, eu quero abandonar tudo isso e sair deste mundo e ter apenas um compromisso contigo. Obra de bruxaria, macumbaria, feitiçaria sempre existiu e sempre vai existir. Mas a partir do momento que você toma uma atitude, nada disso chega na sua tenda. Sabe por quê? Porque o Senhor não permite essas coisas chegarem. Mas é necessário muitas vezes decidir o que nós queremos. Se queremos estar na presença de Deus ou se queremos estar fora da presença de Deus. Às vezes nós vemos de domingo para a igreja dizendo: hoje eu quero adorar a Deus. Aí sai aqui um culto de domingo abençoado, maravilhado, cheio do poder da autoridade de Deus. Aí chega lá fora na segunda-feira no emprego, começa o pessoal a tocar aquelas músicas mudando. Aí você lembra do tempo que você dançava, do tempo que você bebia. Aí você começa a cantar também, daqui a pouco você já está dançando bem. Será que Deus está se agradando disso? Você quer voltar para as suas práticas? Domingo na igreja, mas durante a semana você pratica tudo que não pode praticar. Quando Paulo começou a perceber que a maior coisa que ele fazia foi servir a Deus e que ele não podia em nenhum momento largar esse Deus, ele começou a sentir na própria pele o que é ser um cristão de verdade, ser perseguido, humilhado, preso por causa da palavra que o Senhor mandava ele falar, do compromisso que ele tinha com Deus. Mas em tudo isso Deus o honrou. Certa vez, depois que o navio naufragou, ele disse: nenhuma alma se perderá, porque o chefe daquele navio disse: vamos matar as
pessoas, porque uma vez estão afundando, eles vão fugir. Paulo disse: não, não faça isso não, nenhuma alma vai se perder. E realmente nenhuma alma se perdeu, nenhuma alma morreu. Depois que eles estavam na ilha, eles foram fazer uma fogueira para se aquecer e se secar. Paulo foi pegar o graveto, tinha uma cobra. A cobra picou ele e as pessoas ficaram olhando, esperando que Paulo morresse. Mas o homem que está na autoridade de Deus, a mulher que está na autoridade de Deus, nem o veneno daquela cobra correu pelo seu sangue. As pessoas ficaram olhando, observando e pensaram: por que ele não morreu? Por causa dessa víbora venenosa. É porque Paulo era um escolhido. Ele tomou uma decisão que foi servir a Deus. Ele tomou uma posição e nessa posição ele não saiu. E nem a picada de uma cobra fez mal para ele. Podiam fazer obra de bruxaria contra ele que não pegava, porque ele estava debaixo da graça e da autoridade. Porque o compromisso que ele fez com Deus, naquele dia que ele caiu no cavalo a caminho de Damasco, que ele viu realmente o poder que Deus faz, o que ele tem na vida de uma pessoa. Ele olhou, ele observou e viu que tudo que ele estava fazendo era errado. Não deixe de fazer o que é certo. Não deixe esse Deus que você serve, não deixe esse Deus que você está ouvindo falar hoje, não deixe esse Deus por nada nesse mundo. É difícil, não é fácil. É fácil você se separar das coisas que você fazia. É fácil você deixar de tomar o seu vinho, a sua champanhe, a sua batina. É fácil você deixar de ouvir aquele rock, aquele forró. Não é fácil. Para quem gosta, não é fácil. É fácil você deixar de ir para a festa no final de semana, principalmente de família, para poder estar na igreja. Não é fácil. Mas tenha certeza que quando você larga até festa de família para poder estar na presença de Deus, Deus honra o seu compromisso. E nada, nenhum mal chega até a sua terra. Amém? Fica a palavra lá, para quem acredita. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, igreja. Deus fala segundo o que Ele quer, né? O Senhor me entregou um louvor que fala assim: